Oi, mulheres! Aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Uma Mulher Sábia, capítulo 4. Bondade está em sua língua. Ela abre sua boca com sabedoria e a lei da bondade está na sua língua. Provérbios 31, versículo 26. O que nós falamos, tudo o que permitimos que a nossa boca pronuncie, deve ser uma das mais importantes características de uma mulher de Deus. O inimigo tem usado a área da comunicação para minar e destruir as mulheres e os seus relacionamentos. Conselheiros e os tão procurados especialistas em casamentos nos dizem que é a falta de comunicação que destrói nossos relacionamentos. Contudo, quando procurar as Escrituras, você irá encontrar, como eu encontrei, que Deus nos fala o oposto. Siga-me para que juntas descubramos a verdade sobre comunicação. Não é falta de comunicação. Nós temos que vigiar o quanto falamos. Muitas palavras. Apenas não é a falta de comunicação que causa problemas, ao contrário. Quando existe muita conversa e discussão, transgressões, violação das leis de Deus, não pode ser evitada. Na multidão de palavras, não falta transgressão. Provérbios 10, versículo 19. Mantenha-se calada. Os outros nos dizem para dizermos nossas opiniões e compartilharmos o que pensamos. Mas Deus diz: o homem de entendimento se mantém calado. Provérbios 11, versículo 12. O que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Provérbios 13, versículo 3. Feche seus lábios. Na verdade, Deus diz que nós praticamos conhecimento e parecemos sábios quando não dizemos nada. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17, versículo 28. Seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus 5, versículo 37. Sem palavras. Deus fala diretamente às esposas nesse versículo. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, 1 Pedro 3, versículo 1 e 2. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, 1 Coríntios 14, versículo 34. Um espírito manso e quieto. Deus acha a mulher quieta preciosa para ele. Essa é você? No corruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, versículo 4. Guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. 1 Timóteo 6, versículo 20 e 21. Deus nos diz para tomarmos cuidado com o que falamos. Guarde sua boca. Quantas vezes você se meteu em problemas com as palavras que você falou? A boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso será cortada. Provérbios 10, versículo 31. Há palavras que ferem como espada, porém a língua dos sábios traz saúde. Provérbios 12, versículo 18. O que guarda sua boca e a sua língua, guarda sua alma das angústias. Provérbios 21, versículo 23. O que procede da sua boca. Essa afirmação é clara. O que você fala é muito importante, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versículo 37. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem,
mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Mateus 15, versículo 11. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Colossenses 3, versículo 8. Dê atenção às suas palavras. Essas escrituras descrevem 2 tipos de esposa. Qual delas é você? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, versículo 4. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Provérbios 16, versículo 20. Doçura no falar. Se você envergonhou seus pais, seu marido, seus filhos ou qualquer outra pessoa pelo que você falou, para ou sobre eles, ou através da sua atitude para com eles, Deus ofereceu a você uma cura segura. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, versículo 22. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, versículo 24. A doçura no falar aumenta o sabor. Provérbios 16, versículo 21. Lábios sujos. Existe alguém que não aprecie uma palavra gentil e amorosa? Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Provérbios 16, versículo 13. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Efésios 5, versículo 19. Ponha de lado as coisas infantis. Você amadureceu ou é ainda uma criança que fala coisas que ferem os outros? Uma das maiores mentiras que aprendemos quando criança foi: galhos e pedras podem quebrar os meus ossos, mas palavras nunca irão me ferir. Nós, provavelmente, ainda não nos recuperamos de algumas das palavras que nos disseram quando éramos criança. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Coríntios 13, versículo 11. Discussões e contendas não são boas para nenhum relacionamento. Abandone a discussão. A definição de contenda é uma luta prolongada por poder ou superioridade. Melhor é um bocado seco e tranquilo do que uma casa farta de carnes e contendas. Provérbios 17, versículo 1. Uma casa com crianças levadas e que falam alto é tudo menos tranquila. Assegure-se que os seus filhos estejam quietos e sob o seu controle. Veja a lição 15, os ensinamentos de sua mãe. Como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Provérbios 17, versículo 14. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites branda a sua boca. Provérbios 18, versículo 6. Você está bem contente? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12 e versículo 10. Esse versículo parece incrivelmente inalcançável, mas isso é algo por que lutar. Vamos passar por alguns outros versículos como as suas aplicações práticas. Regozije-se sempre. O primeiro passo para a vitória é agradecer o Senhor por toda a adversidade. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4, versículo 4. Mantenha o agradecimento a Ele em sua mente, ou falando alto, dependendo das circunstâncias, quando contenda atinge sua vida. Ofendido. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte.
e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Provérbios 18, versículo 19. Por favor, não se permita tornar-se ofendida por alguma coisa que é dita a você, ou por como ela é dita. Pelo contrário, ouça com um coração aberto e disposto a perdoar. Não responda antes de ouvir. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18, versículo 13. Quando você interrompe alguém que está falando com você, o mau humor geralmente aumenta. Novamente, ouça aqueles que gastam tempo para falar com você, sempre dando atenção à verdade. A verdade vos libertará, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Sem dúvidas, isso é difícil de admitir, para nós mesmas e especialmente para qualquer pessoa. Mas, uma vez que você tente concordar, irá descobrir que concordar é a experiência mais libertadora da Terra. Não tenha medo de falar a verdade, especialmente sobre você mesma. Tente. Concilia-te depressa com o teu adversário. Ser agradável, especialmente quando alguém está irritado, é muito poderoso. Conciliar-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho dele. Mateus 5, versículo 25. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Provérbios 20, versículo 3. Normalmente, aquele que está irritado e encolerizado por algo que é verdade, ou que tem alguma base de verdade. Quando você é suficientemente humilde para concordar com a outra pessoa, especialmente quando ela está fora de controle, você está alcançando maturidade espiritual. Vá outra milha. Depois que você concordou com a outra pessoa, existe outro passo. Você deve acrescentar uma bênção aos seus insultos e críticas. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Mateus, capítulo 5, versículo 39 ao 41. Essa bênção acrescentada aos insultos ou críticas também deve ser feita como um elogio a outra pessoa, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Isso pode parecer impossível ou incrível demais para acreditar. Entretanto, eu não sou a única mulher que andou por esse caminho com facilidade. Muitos de nossos maridos estavam vivendo com outras mulheres enquanto faziam comentários insultantes e nos criticavam. Contudo, nós lhe fazíamos um elogio gentil em retorno à sua crueldade. Esperançosamente, isso vai te encorajar a acreditar que você é capaz de fazer o que o Senhor está lhe pedindo para fazer, não importa como você possa se sentir. Elimine o atrito constante. Existe atrito constante em seu lar? Porque a obra da carne são manifestas porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, inveja. Gálatas 5, versículo 19 e 21. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, constantes atritos entre homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. 1 Timóteo 6, versículo 3 até o 5. Não contradizendo.
e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só gera contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. 2 Timóteo 2, versículo 23 e 24. Exorta os servos a quem se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. Tito 2, versículo 9. Tardio para se irar. Você deve ter ouvido alguém dizer que uma vez que Jesus ficou irado e virou as mesas no templo, nós também podemos nos irar. Mas as Escrituras dizem: portanto, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, versículo 19 e 20. 2 de vós concordem. Se certifique de observar todas as áreas em que vocês concordam, e nunca focar na área de discórdia. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 19. Deus é muito específico sobre como nós temos que responder. Você medita o que responder? Quando raiva ou fúria vem em nossa direção, Deus nos diz a reação que devemos ter para glorificá-lo como cristãs. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, versículo 1. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbios 15, versículo 28. Você responde antes de ouvir? Quantas vezes você acusou antes de ouvir o que a outra pessoa está dizendo? Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Provérbios 18, versículo 13. Com paciência você convence um príncipe, e a língua branda amolece os ossos. Provérbios 25, versículo 15. Esteja contente, nunca murmure, nunca reclame. Sem murmurar ou contestar, mesmo se não continuarmos a brigar com a outra pessoa, podemos continuar a murmurar ou contestar no nosso interior e pelas costas da outra pessoa. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Provérbios 26, versículo 20. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Filipenses 2, versículo 14. Aprenda a ser contente. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, versículo 11. Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, versículo 5. Minha avó foi uma mulher que demonstrou esse fruto de contentamento. Não importava o que ela estava fazendo, esfregando o assoalho com as suas mãos e joelhos ou fazendo seus trabalhos manuais. Ela estava feliz. Ela dizia que nunca pensava sobre onde ela deveria estar e nem o que ela deveria estar fazendo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6, versículo 6. Não deprimir o espírito. Provérbios também nos diz que a nosso modo de falar pode fazer o espírito dos nossos maridos. A língua benigna é a árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Provérbios 15, versículo 4. A definição de perversidade é obstinação. Sua língua, pequena porém mortífera, posta em chamas pelo inferno. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela em chamas pelo inferno.
Tiago 3, versículos 5 e 6. Bênção e maldição. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Tiago 3, versículo 8 e 9. Mas, graças a Deus que nada é impossível para Deus. Lucas 1, versículo 37. Guarda minha boca com mordaça. Eis um pensamento sério. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139, versículo 4. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca. Salmos 39, versículo 1. O que Deus pensa de uma língua mentirosa? Uma abominação para Ele. Nós não temos ideia de como nossas mentiras podem afetar os nossos testemunhos como crentes. A língua severa é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15, versículo 4. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa. Provérbios 6, versículo 16 e 17. 6 coisas que o Senhor odeia. Vamos continuar a ler mais versículos em Provérbios que nos fala mais sobre a mentira? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Provérbios 6, versículo do 16 ao 18. Muitas de nós são a favor da vida. Contudo, temos gastado tempo para ver o que esse versículo está nos dizendo? Deus não apenas odeia a mentira e acha que ela é uma abominação, mas Ele também compara um mentiroso com alguém favorável ao aborto. Portanto, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Salmo 120, versículo 2. O pai da mentira. Outra razão para que eu nunca queira mentir: o diabo é o pai da mentira. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos? Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, versículo 44. Para resumir, preste atenção no quanto você fala. Com muitas palavras, a transgressão é inevitável. Ao contrário, deixe a sua comunicação ser sim, sim ou não, não. Qualquer coisa mais do que isso irá conduzir ao mal. 2. Tome cuidado com o que você fala. Pelas suas palavras você será justificada, e pelas suas palavras você será condenada. Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos, e então, quando eles estão desobedientes à palavra, eles poderão ser transformados sem palavras por seu procedimento casto e respeitoso. 3. Se é necessário cura, lembre-se que um coração alegre é bom remédio. Palavras agradáveis são favos de mel, doces para a alma e cura para os nossos ossos, e doçura no falar aumenta o sabor. 4. Não discuta. Concorde com o seu adversário rapidamente. 5. Pense antes de responder. Dê uma resposta gentil. Pondere. Pense um momento. Como você deve responder? E não responda antes de ouvir, porque isso é estupidez e resulta em vergonha. Gaste tempo para aprender a estar contente. Contentamento é uma qualidade a ser aprendida. Você precisa aprender a estar contente em quaisquer circunstâncias que você esteja passando. Caminhar no Espírito. Qualquer coisa que é fácil para nós fazermos na carne é da carne.
Qualquer coisa que é difícil para fazer e requer contar com a força do Espírito Santo é o caminho no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Vamos primeiro esforçar-nos para parecermos sábias, por manter silêncio. E em seguida vamos nos certificar de que quando abrimos a nossa boca será com sabedoria, em bondade e para edificação, que as nossas palavras sejam doces e gentis, que cada uma de nós seja uma coroa para os seus maridos e preciosas aos olhos de Deus. Compromisso pessoal. Abrir minha boca com sabedoria e bondade. Baseado no que eu aprendi pela palavra de Deus, eu me comprometo a permanecer quieta, esperar antes de responder e ser doce em todas as minhas palavras. Que Deus esteja com você, enquanto você se esforça para ser mais como Cristo.